Agora mesmo, enquanto você está ouvindo isso, existe algo observando. Não é algo fora de você, não é uma força no céu. É algo por trás dos seus próprios olhos, algo que, silenciosamente, vem decidindo o que aparece na sua vida e o que não aparece. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta. Isso não se importa com o que você quer, não se importa com o que você pede, com quantos pedidos você já fez ou com quantas vezes você tentou mudar sua realidade. Isso não se importa com quantos quadros de visualização você criou, nem com quantas afirmações você repetiu olhando para o espelho logo cedo. Isso se importa com uma única coisa, no que você realmente acredita. Não aquilo que você diz que acredita, não aquilo que você posta, não aquilo que você fala para os outros, mas aquilo que está por trás de tudo isso. Aquela sensação silenciosa, aquela ideia de fundo que você já nem percebe mais porque está com você há tanto tempo que parece verdade absoluta. E se você for sincero agora, você sabe exatamente do que estou falando. Você já sentiu isso. Aquela espécie de barreira invisível entre o que você tenta criar e o que continua acontecendo na sua vida. Então, vamos falar sobre essa barreira, porque ela não é o que você imagina. Existe um experimento na física quântica que muda completamente a forma de enxergar a realidade. Talvez você já tenha ouvido falar, o experimento da dupla fenda. Nele, cientistas lançam partículas muito pequenas em direção a uma barreira com duas aberturas. Quando ninguém está observando, essas partículas se comportam como ondas, se espalham, criam padrões como se fossem água. Mas no momento em que alguém observa, no momento em que tentam medir por onde a partícula passa, tudo muda, a onda colapsa e a partícula passa a agir como um ponto definido, como se tivesse tomado uma decisão. Isso é algo extremamente profundo. O simples ato de observar altera o comportamento da realidade no nível mais básico. Cientistas discutem isso há décadas e não existe uma resposta definitiva, mas o que importa aqui é o que isso sugere. Sugere que a realidade não é algo fixo, não é um caminho pronto esperando você andar por ele. Ela responde, ela reage e parece responder à atenção, à consciência. Só que é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas ouvem isso e pensam que basta focar mais no que querem. E não é isso. Não se trata de esforço. Não é sobre forçar pensamento. É sobre o estado de quem está observando. Duas pessoas podem olhar para a mesma situação. Uma vê oportunidade. A outra vê ameaça. A situação é a mesma, mas o resultado é completamente diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque quem estava olhando era diferente. Você não está observando um mundo neutro. Você está observando um mundo que está sendo moldado em tempo real, pela forma como você enxerga ele. E essa forma vem das suas crenças, não das crenças superficiais, mas daquelas que estão no seu corpo, no seu sistema nervoso. Aquelas que foram criadas antes mesmo de você saber explicar o que estava acontecendo. Aquilo que define, sem palavras, o que é possível para você e o que não é. Isso é algo que místicos já entendiam muito antes da ciência começar a explorar. Neville Goddard dizia de forma simples: o mundo é você projetado para fora. Não o mundo que você deseja, mas o mundo que corresponde à pessoa que você se tornou internamente. E o mais importante é que, na maioria das vezes, você nem escolheu isso conscientemente. Essas crenças vieram de experiências, de pessoas, de momentos que marcaram você sem que você percebesse. E essas decisões viraram filtros, e esses filtros viraram sua realidade. Então, quando se diz que aquilo que você acredita se torna realidade, isso não é uma frase motivacional, é uma descrição de como algo funciona, assim como a gravidade funciona, independente de você acreditar nela ou não. E aqui vem a parte mais desconfortável. Se sua realidade reflete suas crenças, então a vida que você está vivendo agora não é um castigo. Não é azar, não é algo contra você, é um reflexo, um espelho, e muitas pessoas não gostam disso, porque isso significa que aquilo que elas culpam é justamente aquilo que elas estão, de certa forma, alimentando, não de propósito,
mas de forma precisa. E isso vai muito além das grandes áreas da vida, como dinheiro ou carreira. Isso está nos detalhes, na forma como você vive seu dia, na forma como você se sente em silêncio, nos pensamentos que você repete sozinho, na forma como você interpreta tudo o que acontece, porque no final você está constantemente contando uma história para si mesmo sobre quem você é e sobre o que é possível para você. E essa história está moldando tudo. Existe um comentário acontecendo dentro de você agora. Mesmo enquanto você escuta isso, há uma voz interpretando tudo em tempo real, decidindo o que isso significa, decidindo se isso é verdade, decidindo se isso se aplica a você ou a outra pessoa, decidindo se deixa essa ideia entrar ou se mantém distância. Essa voz é o observador e ela nunca para. Nem quando você dorme, nem quando você tenta meditar, nem quando você acha que conseguiu silenciá-la. Ela apenas muda de intensidade. Às vezes é alta, às vezes é sutil, mas está sempre ali, filtrando, selecionando, escolhendo qual versão da realidade você vai experimentar. E o mais curioso é que você escutou essa voz por tanto tempo que passou a acreditar que ela é você. Você confunde esse diálogo interno com sua identidade, mas não é. É um hábito, um padrão muito bem instalado, reforçado ao longo do tempo por tudo o que você viveu e por todos os significados que você deu às suas experiências. Você não é essa voz. Você é quem consegue ouvir essa voz. E essa diferença, por menor que pareça, é o que muda tudo. Porque se você é quem escuta, então você não está preso ao que essa voz diz. Você não está limitado à realidade que ela descreve. Você é a consciência por trás dela, o espaço onde ela acontece. E esse espaço não tem crença nenhuma. É apenas possibilidade pura. A voz é quem define, quem limita, quem escolhe. A consciência apenas observa e mantém tudo aberto. E é por isso que tantas tradições falam sobre presença, silêncio, estar no momento. Não porque existe algo mágico no silêncio, mas porque é nesse silêncio que você encontra o observador antes dele assumir o controle, antes de decidir como o seu dia vai ser. Nesse espaço, tudo ainda é possível. Nenhuma realidade foi escolhida ainda. Mas no momento em que você sai desse estado, no momento em que volta a seguir a voz, você entra novamente em uma versão específica da realidade e, na maioria das vezes, é a mesma de sempre. O mesmo padrão, o mesmo comportamento, a mesma interpretação. Esse é o ciclo. E para sair disso não é necessário força ou esforço exagerado, é algo mais sutil. Porque se a forma como você vê o mundo define o que você vive, então a pergunta mais importante é: de onde veio essa forma de ver as coisas? E aqui começa algo mais profundo. Porque essa forma não foi escolhida de forma consciente. Ela foi construída aos poucos, com o tempo. E grande parte disso já estava formada quando você ainda era criança. Pense nisso. O sistema interno que está guiando sua vida hoje foi criado por alguém que ainda não tinha maturidade para entender o mundo. Uma criança que reagia com emoção, não com lógica. E essa criança tomou decisões. Decisões que não eram racionais, eram decisões de sobrevivência. Como evitar dor, como se proteger, como ser aceito. E essas decisões viraram padrões. E esses padrões continuam influenciando sua vida até hoje. Eles aparecem na forma como você se relaciona com os outros, na forma como você reage quando algo bom começa a acontecer, na sensação de insegurança que surge sem motivo aparente, aquela voz que diz que algo não vai durar, que algo vai dar errado. E o mais interessante é que essa voz não está contra você, ela está tentando te proteger. Ela surgiu em um momento onde isso era necessário e funcionou. Você chegou até aqui. O problema é que ela nunca foi atualizada. Continua operando como se você ainda estivesse naquela situação do passado. Continua tentando evitar perigos que já não existem. E sem perceber, você continua vivendo dentro das mesmas limitações. Agora preste atenção porque o que vou dizer
pode mudar completamente a sua vida. Essa voz que está na sua cabeça, que te limita, que te faz duvidar, que te trava quando algo bom começa a acontecer, ela não surgiu agora. Ela vem de muito tempo. Vem de momentos de escassez, de dificuldades, de situações onde você precisou se proteger, onde você aprendeu a esperar o pior para não se decepcionar. E o problema é que essa voz continua rodando até hoje, mesmo quando a situação já mudou. Ela continua te puxando para o mesmo lugar, repetindo os mesmos padrões, impedindo que você avance de verdade. Mas existe uma saída, existe um passo a passo ancestral, simples e direto, que você pode seguir para reprogramar essa voz, para fazer com que, em vez de te limitar, ela comece a te impulsionar. Em vez de te travar, ela comece a te guiar. E quando isso acontece, tudo muda, porque essa mudança interna começa a refletir fora. Pessoas que aplicaram esse processo começaram a relatar algo que antes parecia impossível. Dinheiro chegando de forma inesperada e abundante. Relacionamentos se tornando mais leves, mais saudáveis, mais verdadeiros, ou até o surgimento de um novo amor e até melhorias na saúde, como se o corpo começasse a responder a esse novo estado. E isso acontece porque esse passo a passo não muda só seus pensamentos. Ele muda sua frequência. Ele faz você sair desse estado de escassez e entrar em um estado onde você se torna mais magnético. Magnético ao ponto de começar a atrair oportunidades, pessoas e situações que antes simplesmente não apareciam na sua vida. Quase como se fossem milagres acontecendo de forma natural. E tudo isso está explicado de forma simples e direta no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Se você sente que está preso nesses padrões, que essa voz ainda controla a sua vida, então vá agora no primeiro comentário fixado e comece a aplicar esse passo a passo. Agora que você entende isso, fica muito mais claro o que realmente está acontecendo na sua vida. É assim que o efeito do observador acontece na prática. Você não está vendo o mundo como ele realmente é, você está vendo o mundo através de um filtro que foi criado muito tempo atrás. E depois chama isso de realidade. E então começa a construir sua vida inteira em cima disso. Ele diz que a maioria das pessoas acorda de manhã e imediatamente começa a pensar exatamente os mesmos pensamentos que pensou no dia anterior. E esses pensamentos geram as mesmas emoções. E essas emoções levam às mesmas escolhas. E essas escolhas criam as mesmas experiências. E essas experiências confirmam as mesmas crenças. É um ciclo, um circuito fechado. E dentro desse circuito, nada novo consegue entrar. Não porque não existam novas possibilidades, mas porque o seu filtro não permite que elas sejam percebidas. Vou te dar um exemplo simples. Imagine alguém que cresceu em um ambiente onde o dinheiro sempre foi motivo de tensão, onde falar de contas gerava desconforto, onde a abundância parecia algo distante, algo que só acontecia com outras pessoas. Essa pessoa não decidiu conscientemente acreditar que dinheiro é escasso ou perigoso, mas o corpo aprendeu isso mesmo assim. O sistema nervoso registrou que dinheiro está ligado a estresse, que ter pode significar perder, que querer mais pode ser algo errado ou inseguro. E agora, na fase adulta, essa pessoa já estudou sobre prosperidade, já leu livros, já tentou aplicar técnicas, mas toda vez que algo começa a dar certo, alguma coisa trava. Ela hesita, se sabota, encontra um motivo para não seguir em frente, ou até conquista algo, mas não consegue manter. E fica sem entender o motivo. Mas o motivo não é azar, nem incapacidade. É porque o observador, aquela parte interna que interpreta tudo, ainda está usando o mesmo filtro criado lá atrás. A crença nunca foi atualizada, então a forma de observar também não muda. E a realidade continua respondendo da mesma forma. Isso não é teoria distante. Isso está acontecendo no seu dia a dia, em momentos comuns, como uma tarde qualquer da semana. É isso que cria aquela sensação de estar preso, de ter uma vida que parece normal por fora, mas que por dentro não faz sentido, porque a estrutura da sua experiência está sendo construída por uma versão sua que já não existe mais.
mas ainda está no comando. E talvez a parte mais difícil de aceitar seja essa. Você tentou mudar o reflexo sem mudar o espelho. Mudou objetivos, criou novos planos, tentou novos hábitos, mas quem está por trás de tudo isso continua sendo o mesmo. E o observador sempre vence, porque o observador não é o que você faz. O observador é o que você é. E o que você é está diretamente ligado ao que você acredita. Agora deixa eu tocar em um ponto que pode incomodar um pouco, mas precisa ser dito. Algumas pessoas que estão ouvindo isso já estão nesse caminho há anos. Já estudaram muito, já leram vários conteúdos, entendem conceitos profundos, conseguem explicar tudo com clareza. Mas mesmo assim, a vida não mudou de forma real, e isso gera um desconforto silencioso, aquela sensação de saber tanto e ainda assim se sentir travado, de entender o caminho, mas não conseguir sair do lugar. E isso não acontece porque o conhecimento não funciona, nem porque você é um caso à parte, nem porque falta mais um livro ou mais um método. O motivo é mais simples e mais profundo ao mesmo tempo. Saber não é o mesmo que acreditar. Você pode entender algo na mente, mas não sentir isso no corpo. Pode repetir ideias, mas ainda carregar dentro de você um padrão oposto. Pode dizer que é capaz, que merece, enquanto uma parte interna continua dizendo o contrário. E essa parte interna sempre vence, porque ela não funciona com palavras. Ela funciona com padrões, com memórias, com tudo aquilo que foi acumulado ao longo do tempo e que hoje define como seu corpo reage ao mundo. Esse sinal que você emite o tempo todo é o que realmente importa. Não o que você escreve, não o que você fala, mas o que você é na prática. É por isso que duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa e ter resultados completamente diferentes. Uma está realmente presente, conectada com o que está sentindo, permitindo que algo mude. A outra está apenas repetindo um comportamento, seguindo um padrão sem envolvimento real. E a realidade responde a isso. Não ao que você faz, mas ao estado em que você está enquanto faz. E esse é o ponto que muda tudo, mas também é o ponto que muitas pessoas evitam, porque para atravessar essa barreira é preciso admitir algo difícil, admitir que talvez você ainda não saiba tudo. Que a versão de você, que acumulou tanto conhecimento, pode ser justamente o que está te impedindo de avançar. Que essa identidade de estar sempre aprendendo, sempre buscando, sempre tentando melhorar, pode, sem perceber, ser uma forma de continuar girando no mesmo lugar, como se você estivesse sempre se aproximando da porta, mas nunca entrando de verdade, porque atravessar essa porta significa que você deixa de ser o buscador. E se você construiu toda a sua identidade em torno de estar sempre buscando, então quem você é quando finalmente encontra? Pense nisso com calma, porque essa não é uma pergunta filosófica. Essa é a barreira real. É exatamente aqui que a maioria das pessoas trava e não consegue avançar. Não porque a resposta seja difícil, mas porque a própria pergunta ameaça a estrutura inteira de quem a pessoa acredita ser. E o seu observador, essa parte interna que te guia sem você perceber, vai fazer de tudo para proteger essa estrutura, mesmo que isso signifique manter você preso, só que agora em uma versão mais bonita, mais sofisticada, até mais espiritual, mas ainda assim, a mesma prisão de sempre. Então, surge a pergunta mais importante: como mudar aquilo em que você acredita, se você nem escolheu isso no começo? E é aqui que muitos ensinamentos falham, porque dizem que basta substituir a crença, tirar uma e colocar outra no lugar, repetir afirmações, tentar convencer a si mesmo, agir como se já fosse real, mas você já tentou isso. E sabe o que acontece? Ou não muda nada, ou muda por pouco tempo, e depois tudo volta ao mesmo ponto. E isso acontece por um motivo simples. Você não consegue mudar algo que está no corpo apenas com palavras que estão na mente. Você não consegue sair de algo que foi sentido, apenas pensando diferente, porque a crença não está só na sua cabeça, ela está no seu corpo, está na forma como você reage, na sua postura, na sua respiração, na sensação que surge quando você vai pedir algo que acredita merecer, ou quando alguém te oferece algo que você sente que não conquistou. Seu corpo
carrega essa programação. Ele é onde esse padrão está armazenado. E enquanto você não acessa isso diretamente, o padrão continua rodando. Existe um conceito que explica isso muito bem, que Eckhart Tolle chama de corpo de dor. É como um acúmulo de emoções antigas que ficam dentro de você. Na maior parte do tempo, isso não aparece de forma clara, mas quando algo ativa esse ponto, uma situação, uma crítica, uma rejeição, tudo vem à tona. E nesse momento você não reage ao presente, você reage ao passado. E sem perceber, recria a mesma realidade de sempre. Então, o trabalho real não é tentar trocar uma crença por outra, é sentir aquilo que está dentro de você, sem fugir, sem tentar corrigir, sem tentar mudar imediatamente. Porque quando você sente algo completamente, aquilo perde força, não desaparece, mas deixa de controlar você. Você deixa de olhar o mundo através desse filtro e passa a enxergar o filtro como algo separado. E é nesse momento que o observador muda, não por esforço, mas por consciência. É como entrar em um quarto escuro onde você já sabe de cor onde estão as coisas. Você se movimenta com cuidado, baseado no hábito, sem bater em nada, e acha que isso é liberdade. Mas então a luz acende, e você percebe que o espaço é muito maior do que imaginava, que existem portas que nunca viu, caminhos que nunca explorou. A luz não muda o quarto, ela só mostra o que sempre esteve lá. Consciência funciona da mesma forma. Ela não briga com o que está errado, ela apenas revela. E quando isso acontece, você não precisa forçar mudança nenhuma. A mudança acontece sozinha, porque você começa a enxergar diferente. E enxergando diferente, você passa a agir diferente. E agindo diferente, sua realidade muda. Não porque você tentou mudar, mas porque você se tornou alguém capaz de ver algo novo. E é assim que a transformação real acontece, não de forma explosiva, não com grandes momentos dramáticos, mas de forma silenciosa. É como um amanhecer lento. Um dia você acorda e percebe que algo que antes te afetava já não tem mais o mesmo efeito, e você nem sabe exatamente quando isso mudou. E é assim que você sabe que é real, porque não foi algo que você forçou, foi algo que você se tornou. E o universo não reage ao que você diz, ele responde ao que você é. A lei continua a mesma. O que mudou foi você. Mas eu quero ir um pouco mais fundo aqui, porque existe uma armadilha nesse entendimento que quase ninguém percebe. E a armadilha é a seguinte: você escuta que o observador cria a realidade e transforma isso em mais uma forma de controle. Antes, você tentava controlar o mundo com ações. Agora, tenta controlar com a mente. Em vez de correr atrás das coisas, você começa a vigiar seus pensamentos, tentar corrigir suas emoções, observar cada detalhe interno o tempo todo. Você começa a se perguntar: será que estou pensando certo? Será que esse pensamento negativo acabou de atrapalhar tudo? Será que estou sentindo da forma correta? E sem perceber, você troca uma prisão por outra. A primeira era inconsciente. Essa nova parece mais evoluída, mais espiritual, mas ainda é uma prisão. Porque no fundo, você continua agindo a partir do medo. Medo de errar, medo de pensar algo errado, medo de sentir algo que não deveria. Medo de que um único momento de fraqueza seja suficiente para estragar tudo. E isso não é liberdade, isso é ansiedade, só que com uma aparência mais bonita. E isso precisa ser dito com clareza, porque muita gente passa por isso. Existe um momento em que você começa a vigiar tanto a si mesmo que qualquer dúvida parece um problema, qualquer emoção negativa parece um fracasso. E, ironicamente, isso só piora a situação, porque esse comportamento de tentar controlar tudo já é o próprio problema se manifestando de outra forma. É a mesma crença antiga dizendo: eu só estou seguro se eu controlar tudo. Só mudou a forma. Antes era controle externo,
agora virou controle interno. A verdadeira mudança não vem do controle, vem da confiança. Confiança não em um resultado específico, não em um prazo, não em uma expectativa exata de como as coisas devem acontecer, mas confiança no processo. Confiança de que quando você se torna consciente, algo dentro de você já começa a se ajustar sozinho. Confiança de que você não precisa controlar cada detalhe da sua mente. Confiança de que existe uma inteligência maior operando dentro de você, a mesma que faz uma semente crescer sem ninguém ensinar como a mesma que mantém seu corpo funcionando todos os dias. E essa inteligência não precisa da sua ansiedade, ela precisa da sua permissão. E isso parece estranho no começo, porque fomos ensinados que tudo depende de esforço, de força, de controle. E no mundo externo, em algumas coisas, isso até é verdade. Você precisa agir, precisa se movimentar. Mas quando se trata de mudar quem você é internamente, esforço não é o caminho. Você não força uma nova crença. Você permite que ela surja. Você não cria algo novo tentando substituir o antigo à força. Você solta o antigo e abre espaço para algo mais profundo aparecer. É como segurar uma corda com todas as forças, acreditando que se soltar você vai cair. Seu corpo está cansado, suas mãos estão doendo, mas você continua segurando com medo, e então alguém diz para soltar, e você pensa que isso significa cair no vazio. Mas o que você não percebe é que o chão sempre esteve ali, logo abaixo. Você nunca esteve realmente em perigo, só parecia. Soltar uma crença antiga é exatamente assim. Parece que tudo vai desmoronar. Parece que você vai perder o controle, que algo ruim vai acontecer. Mas o que realmente desaparece não é você, é a ilusão. E o que sobra é algo mais estável, algo mais real. E quando você está nesse estado, você não precisa mais correr atrás das coisas, porque você não está mais em falta, você está inteiro. E quando você está inteiro, você naturalmente atrai, não por técnica, mas por natureza. Uma flor não tenta atrair nada, ela simplesmente floresce. E aquilo que precisa vir, vem. Não porque ela fez um plano, mas porque ela se tornou aquilo que sempre foi. E isso é o efeito do observador na forma mais pura. Não é manipular a realidade, é revelar o que já estava disponível. A realidade sempre esteve pronta para responder a você. Só estava esperando você parar de tentar ser alguém que não é e começar a agir a partir do que você realmente é. E aquilo que você realmente é... nunca foi o medo, nunca foi a dúvida, nunca foi essa necessidade constante de controlar tudo. Isso tudo foi apenas uma camada, uma estratégia de sobrevivência que ficou tempo demais. Por baixo de tudo isso, sempre existiu algo mais estável, mais silencioso, que esteve observando o tempo todo. E é esse o verdadeiro observador. E você não cria isso. Você apenas remove aquilo que estava escondendo. Existe algo que eu preciso te dizer com muita honestidade. Porque se isso não for dito, tudo o que foi falado até aqui vira apenas mais uma ideia bonita que você concorda no momento. E esquece amanhã. Esse processo não é confortável. E não é difícil no sentido comum, como treinar ou fazer algo cansativo. É difícil de um jeito mais profundo. É como sentar sozinho com uma verdade que você evitou por anos. É como encarar partes de você que você passou a vida inteira tentando esconder. É como deixar para trás uma versão sua que, no fundo, você gostava, mesmo sabendo que ela estava te limitando. Porque quando você começa a enxergar suas crenças com clareza, quando para de fugir e olha diretamente para aquilo que está dentro de você, você encontra partes que não querem ser vistas, partes que sentem vergonha, partes que carregam raiva, partes que decidiram lá atrás que a única forma de se proteger era se esconder, ou tentar ser perfeito, ou viver
agradando os outros, e essas partes não vão simplesmente desaparecer, não porque são difíceis, mas porque estão com medo. Você precisa entender algo importante. Aquilo que está rodando dentro de você hoje não foi colocado ali por um inimigo. Foi criado por você, por uma versão sua que estava tentando sobreviver da melhor forma que conseguiu. Uma versão que, diante de situações difíceis, encontrou uma forma de continuar. E essa versão merece respeito, mesmo que você precise seguir além dela agora. E esse é um ponto que quase ninguém fala quando o assunto é transformação. Falam de metas, de visão, de energia, mas não falam do luto, porque existe um tipo de luto nesse processo. O luto de deixar para trás uma identidade que, de certa forma, te manteve seguro. O luto de perceber que a história que você contou para si mesmo durante anos era apenas uma história que funcionou naquele momento, que foi útil, mas que agora não precisa mais existir da mesma forma. E esse tipo de luto não segue um cronograma, não é algo que você resolve rápido, ele aparece quando precisa aparecer, e a única coisa que você pode fazer é permitir que ele passe sem tentar segurar, sem tentar fugir. Houve um momento em que tudo parecia fazer sentido, em que você achava que estava fazendo tudo certo, aplicando técnicas, tentando mudar, buscando evolução, mas mesmo assim, nada mudava de verdade. E isso gera frustração, porque parece que falta alguma peça, algum detalhe escondido, algo que você ainda não descobriu. Mas às vezes o problema não é falta de conhecimento, é algo mais profundo. É quando você percebe que, no fundo, você não acredita que merece aquilo que está tentando conquistar. Não de forma consciente, mas de uma forma silenciosa, que está no seu corpo, não nas suas palavras. E quando você realmente sente isso, sem tentar corrigir, sem tentar justificar, sem tentar fugir, algo muda. Não do lado de fora, imediatamente, mas dentro. É como se um nó antigo começasse a se soltar. Algo que estava travado há muito tempo começa a perder força. E isso não é o mesmo que manifestar algo instantaneamente. É se tornar disponível para algo que antes estava bloqueado. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas tenta atrair coisas novas, enquanto continua sendo a mesma pessoa que afasta essas coisas. É como tentar acelerar um carro enquanto ainda está com o freio puxado. A intenção é o acelerador, a crença é o freio, e o freio sempre vence. Não porque é mais forte, mas porque está lá há mais tempo, está no seu sistema, funcionando automaticamente. Então o trabalho não é acelerar mais, é, aos poucos, soltar o freio. E isso não acontece negando o que você sente, nem tentando passar por cima disso. Acontece quando você olha para isso com algo que quase ninguém quer usar, compaixão. E muitas pessoas rejeitam essa ideia porque parece fraca, parece que não resolve nada. Mas é justamente o contrário. Quando você olha para essas partes de você com compreensão, sem julgamento, algo começa a se abrir. Aquilo que estava escondido começa a aparecer. E quando aparece, você pode escolher diferente. Mas essa compaixão não é algo teórico, não é sentar e imaginar coisas bonitas. É algo mais direto, é quando você percebe um padrão que já viu 1000 vezes. E em vez de se criticar, em vez de pensar de novo isso, você apenas reconhece. Faz sentido que isso esteja aqui. Isso faz parte da minha história. Isso não apareceu do nada. E só isso já muda muita coisa. Porque você para de lutar contra si mesmo. E existe uma verdade importante aqui. Você não consegue transformar algo que ainda rejeita. Você não consegue mudar algo que evita. E você não consegue soltar algo que tem vergonha de admitir que existe. A vergonha mantém tudo preso. A compaixão começa a liberar. Muitas pessoas passam anos tentando evoluir, aprendendo, estudando, buscando, mas continuam travadas em um ponto específico. E esse ponto, na maioria das vezes, é a incapacidade de serem gentis consigo mesmas. Elas conseguem entender os outros, conseguem acolher outras pessoas, mas não conseguem fazer isso com elas mesmas. E enquanto isso não muda, o processo continua travado, porque aquilo que mais precisa de atenção continua sendo ignorado,
Mas quando chega a hora de direcionar essa mesma gentileza para si mesmo, parece impossível, porque em algum momento da vida você aprendeu que ser duro consigo mesmo é o mesmo que ser disciplinado. Que se criticar é o que faz você crescer, que se você for gentil demais consigo, vai ficar acomodado, vai parar de evoluir, vai perder sua força, e essa crença específica é uma das mais perigosas que existem, principalmente em pessoas que buscam crescimento e têm consciência. A ideia de que você precisa merecer sua própria aceitação, como se a compaixão fosse uma recompensa por acertar, e não a base para se tornar real. E sendo direto, isso é uma mentira, e é essa mentira que mantém tudo no mesmo lugar. Porque enquanto você acreditar que precisa conquistar o direito de se aceitar, você nunca vai parar de atuar. Sempre vai existir uma versão sua tentando corresponder a algo, tentando provar algo. E enquanto você estiver atuando, o observador não é verdadeiro. E quando o observador não é verdadeiro, a realidade que ele cria sempre vai parecer vazia. Não importa o quanto você conquiste, não importa o quão impressionante pareça por fora, sempre vai existir aquela sensação silenciosa de que falta algo, aquela dúvida interna dizendo que aquilo não é realmente seu. E não é mesmo. Porque aquilo foi criado por uma versão sua que aprendeu a produzir resultados para receber validação. Uma versão que, por mais sucesso que tenha, nunca se sente suficiente, porque nasceu da crença de que não era. Então, a compaixão que estamos falando aqui não é algo opcional, não é um detalhe, é a base de tudo. Sem isso, qualquer técnica vira apenas mais uma forma de atuação, qualquer prática vira mais uma tarefa, qualquer afirmação vira mais uma máscara. Mas quando essa base existe, tudo muda. Não porque você fez algo diferente, mas porque você parou de se punir por ser humano. E nesse momento, algo no corpo relaxa. O sistema nervoso desacelera. A tensão diminui. Aquela crença antiga que esteve no controle por tanto tempo não desaparece de uma vez, mas perde força. Ela deixa de dominar, porque finalmente se sente segura o suficiente para soltar. E nesse espaço mais leve, mais silencioso, o observador muda, não de forma dramática, não com grandes sinais, mas de forma simples, como uma respiração mais profunda, mais presente, sem defesa, e a partir dessa mudança, uma nova realidade começa a se formar. Agora vamos trazer isso para algo prático, porque existe um ponto importante aqui. Esse tipo de entendimento faz sentido enquanto você está ouvindo. Você sente que é verdade. Algo dentro de você reconhece isso. Mas depois que o vídeo acaba, você volta para o automático, olha o celular, segue o dia, e aquela sensação vai embora. E o padrão antigo volta a funcionar como sempre. Então o que realmente importa é como viver isso no dia a dia. Imagine uma manhã comum. Você acorda e antes mesmo de sair da cama, sua mente já começou. Já está pensando no dia, nos problemas, no que pode dar errado. Já está revisitando coisas do passado. Esse é o ciclo começando de novo. E ele começa antes mesmo de você perceber. Mas é exatamente nesse momento que existe uma pequena abertura, um espaço muito curto, antes de tudo, ganhar velocidade. A maioria das pessoas nem percebe esse espaço, mas ele está ali. E nesse espaço, você não precisa fazer nada complicado, não precisa forçar nada. Você não precisa repetir frases prontas, não precisa fazer nenhum tipo de ritual complexo, não precisa chamar nada. Você só precisa perceber. Só isso. Perceber que os pensamentos já começaram. Perceber que seu corpo já está se preparando para algo que ainda nem aconteceu. Perceber a tensão, a pressa, aquele leve desconforto que surge sem motivo claro. E então, respirar. Não como uma técnica perfeita, não como um método complicado. Apenas uma respiração que no fundo diz: eu estou vendo isso, eu estou vendo esse padrão. E dessa vez, eu não vou simplesmente seguir ele. Isso é a prática. Pode parecer simples demais, quase insignificante, mas entenda o que realmente está acontecendo nesse momento.
Você está interrompendo um padrão que vem se repetindo há anos, está escolhendo observar de uma forma diferente, não tentando criar um pensamento novo à força, mas simplesmente não sendo levado pelo antigo. E toda vez que você faz isso, você enfraquece esse padrão. Você não precisa lutar contra ele, você apenas para de alimentá-lo. E isso não é só uma ideia, a própria ciência mostra isso. Cada pensamento que você repete fortalece um caminho dentro do seu cérebro. Quanto mais você usa esse caminho, mais automático ele se torna. É assim que hábitos se formam. É assim que sua forma de agir se consolida. Mas o contrário também acontece. Quando você deixa de repetir um padrão, ele começa a perder força. Não desaparece de um dia para o outro, mas enfraquece. E ao mesmo tempo, novos caminhos começam a se formar. Caminhos baseados em escolha, não em reação. Isso mostra algo importante. Você não está preso ao seu passado. Você não é apenas aquilo que foi condicionado a ser. Você é quem percebe isso e pode escolher algo diferente. Mas isso não acontece só na mente. Precisa acontecer no corpo. Por isso, prática aqui não significa apenas entender. Significa fazer algo real. Ficar parado quando tudo em você quer reagir. Respirar com calma quando o corpo está acelerado. Permanecer ali, mesmo com desconforto, sem fugir para distrações, sem tentar escapar, porque todas essas fugas, seja o celular, a comida, a conversa, qualquer coisa, são formas de sair do momento presente. E é justamente no presente que a mudança acontece. Você não muda nada pensando no passado. Isso só te prende. Você não muda nada tentando controlar o futuro. Isso só gera ansiedade. A única coisa que você pode mudar é como você está agora. E isso exige algo simples, mas difícil. Permanecer ali, sem fugir. E nem sempre vai ser perfeito. Alguns dias você percebe o padrão logo no início. Outros dias, você só percebe depois de já ter se perdido por horas. E tudo bem, isso não é erro. É só consciência chegando um pouco mais tarde. O importante não é fazer perfeito, é voltar sempre que perceber. Várias vezes ao longo do dia, pequenas voltas para esse espaço de consciência, onde você observa em vez de reagir. E com o tempo, isso começa a mudar, de forma lenta, quase imperceptível. Sua forma de ver as coisas começa a clarear e, sem aviso, sua realidade começa a se reorganizar ao redor dessa nova forma de ser, não uma versão forçada de você, mas a versão que você finalmente está permitindo existir. Agora, vamos trazer isso ainda mais para o real. Porque falar sobre presença é fácil. Mas viver isso quando algo te irrita, quando alguém fala algo que te atinge, quando uma situação sai do controle, é outra história. Esses momentos são o verdadeiro teste. É ali que você vê se está apenas entendendo ou realmente aplicando. Imagine uma situação comum. Algo acontece, uma mensagem chega, um plano dá errado e na hora você sente, o corpo reage, vem a tensão, o calor ou aquele vazio no estômago. Esse é o padrão antigo sendo ativado e nesse exato momento existe uma escolha. Você pode cair no padrão ou pode permanecer aberto. Cair no padrão significa reagir automaticamente, interpretar na hora, criar uma história, assumir algo negativo e agir a partir disso. Permanecer aberto é diferente. Você sente, mas não interpreta imediatamente, não tenta explicar, não tenta justificar, você apenas fica ali, por alguns segundos, o suficiente para o impulso perder força. E nesse pequeno espaço, algo novo pode surgir, uma resposta diferente, uma ação mais consciente, uma escolha que vem de quem você é agora, e não de quem você foi quando aquele padrão foi criado. Esses poucos segundos, essa pausa, é uma das coisas mais poderosas que você pode desenvolver, mais do que qualquer técnica, mais do que qualquer afirmação, porque é nesse espaço que tudo começa a mudar. Porque é justamente nessa pausa que você escolhe qual observador vai definir a sua realidade, o antigo ou o novo, a versão ferida
ou a versão consciente, o padrão automático ou a presença. E é importante deixar isso claro. Isso não é sobre reprimir o que você sente. É exatamente o contrário. É sobre sentir de forma tão completa que a emoção não precisa mais controlar suas ações para ser percebida. Você dá espaço para aquilo, permite que exista, permite que passe pelo seu corpo, sem agir impulsivamente. E, ao fazer isso, você finalmente completa algo que ficou aberto por muito tempo. Porque aquilo que chamamos de bloqueio ou trauma, muitas vezes é apenas uma experiência que não foi totalmente sentida no momento em que aconteceu. Era algo grande demais para lidar naquele momento, então foi guardado, ficou ali dentro do corpo. E sempre que algo parecido acontece, o corpo tenta finalizar esse processo, tenta trazer aquela emoção de volta, esperando que dessa vez você consiga sentir até o fim. Mas normalmente o que acontece? Você evita de novo, reprime de novo, reage sem perceber, e o ciclo continua incompleto, mantendo tudo exatamente no mesmo lugar. Por isso, o processo real é permitir que isso se complete, não como algo intenso ou dramático, mas de forma simples, no dia a dia, estando presente com o que surge, sem tentar corrigir, sem fugir, sem transformar em explicação ou justificativa, apenas permitindo, como alguém que observa o fogo queimando, sem tentar apagar, nem aumentar, apenas estando ali, respirando, percebendo, deixando passar, porque tudo passa. Essa é a natureza da energia. Ela se move, se transforma, se resolve, mas só quando você para de interferir. E o que acontece depois disso não é algo imediato, nem acontece sempre da mesma forma, mas em algum momento você acorda e percebe que algo mudou. Você não sabe explicar exatamente o que, mas sente que está mais leve, que aquele peso diminuiu, que sua mente está mais silenciosa, que existe mais espaço dentro de você. E, olhando para sua vida, percebe que não está mais reagindo como antes, não está mais esperando o pior, não está mais se protegendo o tempo todo. Algo foi liberado, não porque você lutou contra isso, mas porque finalmente deixou isso terminar. E quando isso acontece, o observador muda. E a realidade, como sempre, responde a isso. Não como uma recompensa, não porque você fez algo certo, mas porque você se tornou alguém capaz de perceber algo diferente. E isso é o efeito do observador na prática. Não como teoria, não como filosofia, mas como forma de viver. Uma mudança silenciosa, simples, sem espetáculo, mas profunda. É a decisão de ser honesto com o que você sente e permitir que isso te transforme de dentro para fora. E é aí que algo interessante começa a acontecer. Aquilo que você buscava com tanta força começa a aparecer, mas não da forma que você imaginava. Não como um prêmio, mas como um reflexo. Conversas surgem sem planejamento. Oportunidades aparecem sem esforço. Pequenos momentos se tornam pontos de virada. E você percebe algo importante. Isso sempre esteve disponível. Sempre esteve ali. Você só não conseguia ver porque estava olhando com outro filtro. E isso é o que significa dizer que a realidade se reorganiza. Não é algo que acontece fora primeiro, acontece dentro, na forma como você percebe, no que você aceita, no que você não bloqueia mais. E tudo isso acontece sem esforço forçado, sem aquela sensação de precisar provar algo. Acontece com uma confiança tranquila, de alguém que parou de lutar contra si mesmo, alguém que decidiu não brigar mais com o próprio reflexo e simplesmente mudou aquilo que estava olhando para o espelho. E se você chegou até aqui, eu quero te dizer algo simples. Obrigado. De verdade. Se você quer mudar a sua realidade por completo, não esqueça de conferir o livro que está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, o seu Eu Superior. E claro, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo Despertar.